Senhora Presidenta, hoje nós tomamos de novo lugar nessa tribuna para falar daquilo que aflige concretamente a população do estado do Rio de Janeiro. Trago aqui uma imagem, senhora Presidenta, que também preside a Comissão de Crianças e Adolescentes dessa casa, né? A senhora compõe esta comissão e que é tão fundamental. Essa imagem aqui são de crianças dentro de uma escola da Maré, que foi, senhora Presidenta, atingida. Inclusive, a gente precisa que a própria polícia nos diga o que aconteceu lá, porque, afinal de contas, são relatos de horror. Essas crianças, as pessoas que moram na favela e na periferia hoje, estão aterrorizadas pela política de insegurança pública comandada pelo Witzel. O governador, que tem a lógica do abate, esquece da vida concreta das pessoas que vivem sobre um jugo aterrorizante cometido pelo próprio Estado. E aí, senhora Presidenta, é muito... nos deixa comovidos, mas também me deixa especialmente indignada a falta de humanidade do governador do estado do Rio de Janeiro, que não consegue ter um mínimo de afetividade sobre as pessoas que vivem na favela e na periferia, que fazem parte do Rio de Janeiro. Então, ouvir relatos como esse de uma criança da Escola da Maré, é impressionante como o governador não se comove. Será porque, senhora Presidenta, ele se encontra totalmente longe e aquém da realidade dos moradores da favela e periferia do Rio de Janeiro? Ouça esse relato. Lá na escola começou a dar tiro do nada, o helicóptero veio baixinho, aí depois veio o helicóptero apontando para as crianças, a gente veio subindo, correndo e a gente ficou todo encurralado lá dentro, porque a professora, a gente não levou nada para casa, deu muito tiro e ficaram fuzilando lá a escola. Ou seja, um relato de uma criança falando que a escola dela foi fuzilada. A gente precisa saber se essa é apenas invenção de uma criança aterrorizada que estava no pátio da escola quando um helicóptero foi utilizado como plataforma de tiros. Se isso é um relato de uma criança que só está aterrorizada e imaginou que o helicóptero estaria desferindo tiros sobre a escola, ou se de fato isso aconteceu. O que a gente não pode, e aí é importante que o governador do estado saiba, é negligenciar essas vozes. Negligenciar as vozes não só de crianças, mas de adultos, de uma juventude, de senhoras e senhores idosos que sequer podem chegar aos postos de saúde, seja na Maré e no Complexo do Alemão, que hoje também viveu e está vivendo momentos de barbárie. É importante falar que até agora já tiveram lá no Complexo do Alemão 5 pessoas mortas, entre elas um mototáxi. E dessas 5 pessoas, um policial ficou ferido. Isso quer dizer que ninguém ganha nessa lógica de confronto que o Witzel tanto elogia e acha que é o sucesso da sua política de insegurança pública, de insanidade pública. Olhar esse retrato, senhora Presidente, é mostrar o quanto que é desesperador a situação dentro das favelas e das periferias, que tem cotidianamente operações policiais que nós, população do Rio de Janeiro, não vemos qualquer efetividade. Será que o sucesso dessas operações são o número de corpos espalhados pelo chão? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer ao governador do estado. Será que essas crianças não causam nele um mínimo de empatia sobre a violência sofrida, aterrorizante, que essas crianças e a população da favela são submetidas? Será que esse governador é tão desumano que não consegue olhar
por essas vidas que são ceifadas. Então, senhora presidente, hoje, na Maré e no Alemão, o terror tomou conta. Então, ontem foi no Jacarezinho, 4 pessoas foram mortas, entre elas um jovem de 15 anos. Ou seja, cadê a investigação desses casos? Quais são os critérios e os protocolos adotados por essa política de insegurança pública? O governador precisa vir a público dizer, porque não basta dizer que a sua política é do abate e do mirar na cabecinha. Concretamente, está sendo irresponsável com a vida da população que vive em favela e em periferia. E aí, senhora presidenta, ao presidir a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, nós atendemos essas famílias que perderam seus entes queridos. Na sexta-feira, estiveram no meu gabinete a mãe do Cauê Ribeiro, de 12 anos, morto no Chapadão. A mãe dele, Mônica, que tem outros 7 filhos, com o Cauê era 8 filhos. Uma mulher extremamente empobrecida, que na sua casa não tem porta. E lá não chegou o serviço público que ela tanto necessita, de uma moradia digna, mas chegou o braço armado da política pública de insegurança, tirando a vida do filho dela. E a gente precisa responsabilizar o governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, senhora presidenta, a mãe do Cauê falou que o Cauê vendia bala para ajudar a família, para sustentar os outros 7 irmãos. Será mesmo que o governador do estado do Rio de Janeiro está precisando e está se preocupando com essas vidas? E aí, também recebemos no nosso gabinete a irmã da Margarete, a Mirielle. Margarete, 17 anos, morta em Bangu, também durante uma ação policial. Margarete deixou um filho que ela estava no colo no momento que foi alvejada. Essa criança chegou a ser baleada também e ainda se recupera no hospital porque levou um tiro muito absurdo na perna. E essa criança também quase perdeu a vida. Também recebemos no nosso gabinete o Fabrício, o pai do Gabriel Pereira, de 18 anos, morto quando ia para a escola num ponto de ônibus perto do Borel. Ou seja, estamos aqui com uma situação limite dessa suposta segurança pública colocada em prática com a lógica do confronto, com a lógica da guerra no estado do Rio de Janeiro. E que deixa, sim, um rastro de sangue. Mas não é só um rastro de sangue, é um rastro de ódio e negligência sobre a vida dessas pessoas que têm sofrido um massacre concreto e aterrorizante nas suas vidas. E, senhora presidenta, já vou caminhando aqui para o final, mas eu fiz questão de falar o nome dessas pessoas, porque a gente não pode achar que é só números. O ISP, Instituto de Segurança Pública, do governo do estado, já apontou o aumento da letalidade policial, que essa lógica de abate e mirar na cabecinha não é solução para as questões relacionadas à violência do estado do Rio de Janeiro. Mirar e atirar na cabecinha é um crime contra a humanidade. E é por isso, senhora presidenta, que eu, Renata Souza, fiz sim um comunicado à ONU e à OEA denunciando toda a lógica colocada nessa política de segurança pública no Rio de Janeiro, orquestrada, comandada a sangue frio pelo governador do estado. Fiz essa denúncia, esse informe, porque nós precisamos dizer que está em curso um crime contra a humanidade no Rio de Janeiro. E que nós, senhora presidenta, temos responsabilidade aqui dentro dessa casa. Ou ficar parado, olhando o rastro de sangue deixado pelo Witzel, esse que também tem as suas mãos sujas de sangue. Não é o trabalho de quem fiscaliza o poder executivo. O nosso trabalho aqui
é olhar e fiscalizar e dizer que essa política pública de segurança é desumana, é irracional, não tem efetividade nenhuma, é genocida. Muito obrigada, senhora presidenta.